Boa noite a todos que acessarem esta página de @resgatando as alianças da Torá. Esta página eu criei para poder usá-la a fim de dissertar sobre a palavra de Deus. E se vocês quiserem comigo participar, eu estarei à disposição no Shabbat para nós juntos lermos a palavra de Deus, de acordo com a Torá, o livro da vida, desde o princípio da criação, que foi recapitulado dos pergaminhos que existia naquela época pelos profetas que eram dirigidos por Deus. Vamos fazer uma lembrança no capítulo 1 de Gênesis, do versículo 1 até o 25. Deus criou todas as coisas sobre a terra, plantas, árvores, animais, e também, também nos mares e sobre os céus, que é as aves. E para habitar a terra, Deus usou o versículo 26. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Sim, o homem é criatura segundo a semelhança e imagem de Deus. Era santo, tinha uma virtude santa da parte de Deus. Mas, passado algum tempo, Deus já tinha preparado para ele uma companheira, e Deus havia avisado a eles: não comereis deste fruto, senão morrereis. Amigos, pairava no espaço ao redor da terra um anjo mau. Sim, um anjo mau. Esse anjo mau se apoderou de uma serpente, um animal, no jardim do Éden. Sim, no jardim do Éden, para enganar a mulher. E a mulher foi enganada e desobedeceu a Deus, comendo do fruto. E ofereceu ao marido, que o marido também comeu. E ambos pecaram. E por terem pecado, foram afastados do jardim do Éden. Ou seja, Deus tirou o jardim do Éden de sobre a terra. O homem passou a habitar na terra, normalmente. Entendamos que, durante todo esse período, o homem e a mulher procriaram várias crianças, estas que constituíram famílias sobre a face da terra. E, após o pecado, Eva teve o primeiro filho, Abel, e teve o segundo após o pecado, 2 anos após o pecado, que colocou o nome de Caim. E ambos viviam juntos, né? Cultivando a terra, fazendo as oferendas a Deus. E numa dessas oferendas, Abel deu o melhor fruto para agradecer a Deus. Caim, porém, procurou a oferenda mais ridícula, vamos dizer, que não era aceita por Deus. E, como não foi aceita, ele ficou angustiado por ter visto que Deus tinha aceitado a oferta de Caim. Aí Deus chegou para ele e disse: Caim, por que estás com o semblante caído? Caim deve ter se desculpado, mas Deus falou: olha, Caim, se tu obrares o bem está à tua porta. Mas se tu obrares o mal será o teu castigo, estará à tua porta. Infelizmente, Caim matou Abel, e foi o primeiro derramamento de sangue sobre a face da terra. Eu digo que, após o pecado que Eva teve, Abel e Caim, mas anteriormente ela tinha tido outros filhos, porque quando Caim matou Abel,
ele fugiu para a terra de Nodes. Se tinha a terra de Nodes, consequentemente havia outras nações separadas, espalhadas pela terra. Bem, amados irmãos, dali começou a nova geração após o pecado. E aí, o povo foram vivendo, com certeza, alguns problemas, porque depois que houve o crime, a humanidade começou a se afastar cada vez mais de Deus. Porém, existiam as pessoas que andavam na presença de Deus. Se nós lermos a Torá, veremos que teve várias gerações temente a Deus. Sim, houve vários profetas que falavam a respeito de Deus. Até que, 4.000 anos depois, após o dilúvio, porque no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos encontrar está escrito, Deus fala a Noé: farei desaparecer o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o quadrúpede, até o réptil e a ave dos céus, porque eu me arrependi, ou seja, vi que o homem pecou. E Noé achou graça aos olhos de Deus. Amados, naquele período, todas aquelas pessoas que verdadeiramente eram santas já não existiam mais na terra. Já estavam o corpo dominando no pó da terra. Só existiam aqueles fiéis, Noé, que era o último dos que tinham relacionamento com Deus. E foi a ele que Deus se propôs a fazer uma nova geração sobre a face da terra. E Deus executou essa destruição através do juízo. No capítulo 7, e disse Deus, o Eterno, a Noé: vem tu com tua família à arca, pois te vi justo diante de mim. E separou ali Noé todos os animais que Deus criara e colocou eles na arca, que durante 1 ano a terra foi coberta pelas águas. Sim, tinha naquela época Noé 500 anos, quando Deus determinou para ele construir a arca. E durante 100 anos, Noé construiu a arca. Quando Noé completou 600 anos, passados 100 anos, veio o dilúvio sobre a terra, que durou 1 ano. E toda aquela geração perversa, pervertida, praticando coisas abomináveis aos olhos de Deus, pereceram. E Deus deu a Noé a oportunidade de habitar na nova terra. Para isso, Deus usou os próprios filhos de Noé. Como vemos nos versículos 10. Estas são a geração do filho de Noé, Sem, Ham e Jafete. Sim, amados irmãos, através de Sem, Ham e Jafete, procriou-se a nova geração após o dilúvio sobre a face da terra. Passaram-se alguns anos, por milhares de anos, e 4.000 anos depois, após o dilúvio, havia um homem justo sobre a terra, sobre aquela geração que já estava com problemas. O problema voltou novamente sobre a geração. E Deus encontrou Abraão. E disse Deus a Abraão: anda da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação,
e abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e aquele que te amaldiçoar, amaldiçoarei, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Olha só o amor grandioso de Deus para com o ser humano. Amados irmãos. Tanto é o grande amor de Deus que voltemos ali em Gênesis novamente e vamos ler o que diz o capítulo 2, versículo 1 a 3. Após o pecado, e o homem já tinha conhecimento, mas Deus determinou esse conhecimento à nova geração. E acabaram-se de criar os céus e a terra e todo o seu exército, e terminou Deus no sétimo dia a obra que fez. E cessou no sétimo dia toda a obra que fez, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele cessou toda a sua obra que criou para fazer. Então, amados irmãos, Deus preparou para um homem santo dia, para que no sexto dia, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, mas no sexto dia o homem terminaria suas obras e no sétimo dia encerraria para se voltar para Deus, buscar o alimento espiritual, para que o homem não continuasse se afastando cada vez mais de Deus. Infelizmente, nesses milhões de pessoas sobre a face da terra, poucos são os que se voltam para Deus no dia de sábado para engrandecer o nome de Santo Deus pela vida que tem, por tais habitando na terra com paz. Mas são poucos. E por isso a terra está totalmente desprotegida. Não porque Deus não queira proteger, é porque o homem se afastou de Deus, está se afastando. As coisas que estão acontecendo ao nosso redor, crime, prostituição, tudo ao contrário da palavra de Deus, ao ponto do homem casar com outro homem, mulher casar com outra mulher, quando Deus instituiu o primeiro casamento entre o homem e a mulher, ou seja, ele instituiu o primeiro casamento quando ele criou Eva. E disse para Adão: o homem terá sua mulher e a ela se unirá, deixando seus pais e sua mãe. Foi isso que Deus determinou. Mas tudo está do jeito que está. Agora, amados, o que nós temos que fazer? Procurar o conhecimento na palavra de Deus, ver o que verdadeiramente Deus tem preparado para nós e nos afastar daquilo que nos prejudica. Procurarmos constituir uma família saudável, abençoada, para que quando o nosso corpo deixar ir para a terra, deixar de viver e descer ao pó da terra, nós podemos aguardar o dia da ressurreição. Essa terra, queridos amados, vai chegar ao fim de cessar o pecado. Com o pecado o homem faz coisas extravagantes. A terra geme, como gemeu quando antes do dilúvio, por aquela geração se perverteu, e a terra está gemendo por cada crime que existe, por cada sangue derramado, por cada criança que são prostituídas, por cada homem que se une a outro homem, por cada mulher que se une a outra mulher. A terra está pervertida dessas maldades e prostituição. Mas Deus, no seu imenso amor e graça, Ele continua de mão estendida. Voltai para mim, para que tenha a vida eterna. Sim, tem a vida eterna, do corpo não. Desculpe. Do corpo não, porque o corpo, Deus disse, voltará para o pó, porque tu és pó. Mas nós, o Espírito que Deus soprou da sua boca na narina, daquele homem de barro que Ele construiu e tornou alma vivente, é o Espírito vindo de Deus, que era santo e se perdeu por desobediência. E continua se perdendo pela desobediência. Quando tem a palavra de Deus em mão e não a cumpre, não observa, colocam a Bíblia num canto, os que têm, os que não têm, nem quer saber. Precisamos da nossa geração vindoura se prepararem, porque vai chegar o dia
de Deus voltar, Deus eterno, o Criador, conforme está escrito em Deuteronômio 6, capítulo 4 a 9, que Deus é o único, soberano, eterno, Criador, mantenedor e Salvador. Não há outro que substitua o Deus eterno Criador. Então nós temos que nos voltar para Ele. Ele está pronto para perdoar. Seja você a pessoa mais impura, a pessoa má, só que perdeu toda a dignidade. Mas se voltar a olhar para Deus e sentir o toque que Deus quer te salvar, você se tornará nova criatura. Sim, para isso Deus tem preparado o dia de vir despertar os que estão dormindo no pó da terra, que foram santos desde o tempo de Adão e Eva. E também os agora, depois do dilúvio, os que dormem no pó da terra. E os que estiverem vivos, meus amados, este corpo de carne apodrecido, doente, que envelhece, não levaremos ele. Deus vai fazer o quê? Tornarmos igual a ele, conforme ele fez no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Façamos um homem segundo a nossa imagem e semelhança, e nós teremos a semelhança de Deus e a imagem espiritual, já sem o corpo carnal. E habitaremos nesta terra transformada como o jardim do Éden para sempre, sem dor, sem tristeza, sem angústia, sem doença, o Espírito vivendo, e conheceremos o universo criado por Deus com Ele. E Ele sempre estará nos alimentando. Então, amado, se tu crê nisto, hoje é hora de você aceitar a Deus eterno como teu Salvador. Lembra-te que hoje, segundo o calendário hebraico israelita, é o primeiro dia do ano 5.786 e o primeiro dia do mês de Tishrei. Após o pôr do sol, já entramos no segundo dia do mês de Tishrei. E o ano 5.786 está em andamento, está caminhando e chegará naquele grande dia. Já não será mais o 5.786, não sabemos qual a data, mas que Deus virá buscar os que estão dormindo. Não sabemos onde, mas sim, seio de Deus, os salvos. Agora, aqueles que não se arrependeram, não aceitaram Deus como Salvador, diz Malaquias, o profeta, no capítulo 4, que os ímpios se tornarão cinza diante das brasas de Deus ao restaurar a terra. E os salvos pisarão em suas cinzas. Por que os salvos pisarão em suas cinzas? Porque andarão sobre a face da terra e os ímpios não existirão mais. Então, amados, se você quer ter uma vida eterna, volte-se para Deus eterno. Hashem, o Criador e Salvador. Seja você o pior homem, seja você a pior mulher, seja você o pior jovem, olhe para Deus e tenha uma vida transformada. Shabbat é o sábado santo hoje, devido ao primeiro dia da semana que ocorreu. Então, Shabbat Shalom. Em Israel, a cidade que Deus vai preparar, tem um povo especial, israelita. Esse povo, meus amados, foi o que conserva a palavra de Deus com todas as falhas, conserva a palavra de Deus, e são eles que serão revestidos com a vestimenta sacerdotal para ensinar a todos os povos, de tribos, línguas e nações a palavra de Deus, e todos aqueles que forem enxertados a Israel serão salvos, porque nesse dia as tribos de Israel, as 10 tribos que estavam dispersas, serão uma só nação, as 10 tribos com suas nações em suas habitações que foram doadas no passado aos patriarcas. Amados, que Deus nos abençoe, nos dê um ano de 5.786 doce e de paz. Que aqueles que estão perdidos busquem a restauração. Eu procurarei, estou sempre lutando pela minha salvação. Eu espero que Deus tenha misericórdia de mim, porque merecimento não tenho mérito nenhum, mas eu tenho um conhecimento
de que devo me arrepender a cada dia e viver a palavra de Deus. Shavuot Tov, uma semana feliz, santa, doce e abençoada. Amém.